pé. Fique de pé. Aleluia. Glória a Deus. Malaquias, capítulo de número 1, versículo de número 3. Meus irmãos, em algum momento que você tiver disponível, assista, reveja, volte a ouvir o que Deus vem tratando conosco, não só através da minha vida, mas é através de todos os nossos pastores, nossos irmãos que Deus tem usado poderosamente. Glória a Deus. Malaquias capítulo 1, vamos iniciar hoje uma conferência com respeito a esta batalha, esta luta que desenvolveu Jacó e Esaú por uma bênção. Leiam todos comigo 1 e 3 para ele resume tudo. Vamos lá? E aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos dragões do deserto. Agora o 2, 1 e 2. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor: todavia amei Jacó. Amém? Tome assento, meu amado. Glória a Deus. Aí na apresentação temática está a luta travada por esses dois homens, esses dois patriarcas, podemos dizer assim. Jacó lutou por uma bênção. Esaú também lutou, só que lutou de uma forma diferente, porque até para abrir mão de alguma coisa você precisa lutar. Só sabe disso quem já se apegou a alguma coisa e percebeu a necessidade de se desapegar-se. Não é fácil. Isso gera um conflito, isso gera uma luta. Só quem sabe o valor do que está desistindo, sabe a dor que sofre. Quem está ao redor pode não entender. Quantos entendeu, digo amém. Quem está ao redor não entende. É só quem precisa ou por algum motivo tem que abrir mão. Até para desistir tem que lutar. As pessoas têm uma conotação direcionada ao covarde como se ele fosse um Zé Mané. Mas para o cara ser covarde, ele também tem que ser um bom covarde. Porque ele também precisa aceitar que ele é um covarde. Isso não é fácil. Então, ninguém desiste sem lutar. E ninguém conquista sem uma luta. Porém, quando falamos desses dois patriarcas, logo temos um rápido entendimento que Esaú nunca foi o preferido de Deus e que Jacó, sim,
era o preferido de Deus. É assim, essa interpretação é o que vem direto na nossa mente quando acabamos de ler um texto como esse. Porque nos apegamos na tradução, nos apegamos na etimologia da palavra, não recorremos, né, à tradução original da palavra. Primeiro, nós temos já uma resposta que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Mas confirme isso para o seu irmão. Deus faz acepção do comportamento, da atitude. Deus jamais vai desprezar as pessoas, porque são gorda, alta, magra, pobre ou rica. Mas Deus avalia a minha e a sua atitude. E Deus dá preferência, sim, a um tipo de atitude. E Deus, Ele reprova, sim, um tipo de atitude. A maneira como você se dirige a Deus, a maneira como você se relaciona com Deus, Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. A atitude. E o que nós precisamos entender, que o texto trata disto, de um Deus que não aprovou a atitude de Esaú, e de um Deus que aceitou, aprovou uma atitude de Jacó. E é claro, como eu disse que é uma conferência e vamos dar continuidade, então não temos necessidade de esgotar todo o assunto hoje. É preciso, meus irmãos, compreender que tanto Jacó como Esaú, os dois têm a mesma natureza, no sentido de haver, na natureza desses dois homens, uma coisa chamada pecado. Na vida desses dois homens, havia pecado. E quando você percebe, na linha do tempo, Jacó, ele se comporta de uma maneira abominável diante de Deus. Porque Deus não aceita esse tipo de atitude que Jacó praticou, mesmo com boa intenção, lutando por algo. Mas a forma como Jacó lutou, ele pagou um preço muito alto. Jacó viveu muito tempo errante, fugindo da sua casa. Imagine a noite, imagine a vida diária de Jacó. Tanto é que quando ele recebe um dos mensageiros do seu irmão Esaú, dizendo que iria lhe matar no amanhecer do dia. E tudo isso vai explicar o que leva Jacó a lutar com o anjo no val de Jaboque. O Gênesis capítulo 32 e o versículo de número 22. Jacó, ele usou de expertise. Jacó, ele conquistou uma riqueza ilícita, porque não havia experimento genético naquela época. E como que Jacó justifica as ovelhas listradas, salpicada, malhada, que Labão colocou isto como salário de Jacó? Jacó fez uso de uma técnica onde ele faz uma risca nas varas
E no momento que essas ovelhas vão saciar a sede, principalmente as ovelhas férteis, as fracas, ele não usava essa estratégia. Mas aquelas ovelhas de qualidade, Jacó colocava o olho naquela ovelha e dizia: dessa aí eu vou tirar proveito. Ficou mais rico do que Labão. Não me peça explicação. Claro que ele atribui isso a Deus. Ele atribui isso a Deus. Mas não foi Deus. Uma técnica, algo aconteceu ali. Jacó faltou com a verdade, Jacó mentiu. Jacó fez uso do engodo. Tirou proveito de situações que se aproveitou da oportunidade. Jacó, ele fez parte de um cenário motivado, potencializado pela sua mãe. Já no final dos dias de Isaac, Jacó, ele sabe que não tem a preferência do pai. Havia algo naquela casa e Jacó não era o preferido do pai. O preferido do pai era Esaú. Jacó gostava de caça, dessas comidas, dessas iguarias. Então, Esaú o agradava mais. E já nos momentos finais de Isaac, os dois estão concentrados em uma coisa chamada bênção. Diga bênção. E nesse momento, então, sua mãe, ela faz uso também de uma forja, né? Em Jacó, as características de Esaú. Coloca pelo em Jacó, deixa Jacó muito parecido, até com o cheiro de um caçador. Isaac já não tem uma boa visão, já não está enxergando bem, não tem discernimento visual. Mas mesmo assim, o plano de Rebeca e o plano de Jacó não convenceu Isaac. Porque Isaac diz: o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. De alguma forma, Isaac não ficou convencido. Porém, se torna convencido quando abençoa Jacó, e quando Esaú chega, já não há mais nada, resta apenas um pranto e um choro. Por que eu estou explicando isso para os irmãos? Para mostrar para os irmãos que Jacó não foi perfeito. Diga amém por isso. Jacó não foi perfeito. Jacó não foi um queridinho de Deus. Jacó pagou por isso. Pagou um preço muito alto. Acabei de dizer que os dois praticaram erros gravíssimos. A diferença dos atos de Jacó e dos atos de Esaú é que os críticos da Bíblia não querem aceitar. E nós não precisamos, eu sempre repito isso. O que está a cada dia nos distanciando das Sagradas Escrituras, e isso afetando todas as áreas da nossa vida, é porque queremos entender a Bíblia dentro de uma visão humana, dentro de um conceito humano. E os mistérios da Bíblia estão nas entrelinhas. Ficaria mais fácil se, antes de tirarmos alguma interpretação do texto, nos apresentasse a Deus em oração. Deus seja louvado. Nos apresentasse a Deus com humildade. Não buscando aquilo para falar, mas buscando aquilo para aplicar na nossa vida. O que vai mudar o meu e o seu comportamento não é aquilo que você se prepara para dizer, é aquilo que você se prepara para aplicar na sua vida. Porque uma coisa é o que você diz e eu digo, e uma coisa é o que eu digo, mas nenhuma relação tem com a minha vida. Então, se nós
parasse um pouquinho para respeitar o Espírito Santo, eu acredito que se estamos melhorando, perfeito não vamos chegar na perfeição, mas vamos melhorar. Vamos ser dignos de subir no toque da trombeta. Então a diferença sobre esses dois homens está nas suas atitudes, está no seu comportamento. Você encontra Jacó mentindo, você encontra Jacó usando de astúcia, você encontra Jacó dando rasteira, você encontra Jacó se aproveitando, você encontra Jacó tirando vantagem. Aí de repente ele se torna o Israel de Deus? Não, não foi assim. Ele sofre por isso, ele paga um preço por isso. Mas lá no livro do Gênesis, abra aí na sua Bíblia, no versículo 32, e o versículo de número 26, quando Jacó confessa o seu nome, Jacó não está apenas, em palavra mais simples, dizendo ao anjo do Senhor como se chama, porque Deus o conhecia. Olha a expressão de Jacó, do enganador, do trapaceiro, esta é a palavra mesmo. 32 e 26 está escrito assim, Deus seja louvado. E disse, deixar-me ir, porque já a alva subiu. Porém, o anjo do Senhor diz, eu não te deixarei ir se não me abençoares. Ele disse ao anjo do Senhor, eu não te deixarei ir, eu não te largo. Mas note que ele não está pedindo coisas. O que Jacó está pedindo não está relacionado a preço. O que Jacó está pedindo está relacionado a valor. Ele não precisa de gados, pois ele tem. Ele não precisa de coisas materiais. Ele é um milionário. Mas Jacó percebe que tudo que ele fez, Jacó chega a uma conclusão que toda a sua estratégia para se apossar da bênção, em tudo que ele fez, ele foi reprovado. E foi reprovado por quê? Porque ele reconhece que há na sua natureza um vírus do pecado. Jacó, ele representa todos nós que estamos aqui. Jacó, ele é a simbologia de uma raça humana caída, de uma raça humana que não merece nada de Deus. É a simbologia, tem a representação dessa raça humana, por mais que ore, por mais que jejue, por mais que seja um mancebo de boa qualidade, mas ainda é indigno. Porque se somos dignos de alguma coisa, isto não é mérito nosso. Isto é mérito de Jesus Cristo que deu a sua vida por nós. Nele somos justificados. Nele somos perdoados e purificados. Não há nada no homem, não há nada que esse homem faça para ser merecedor. A única coisa que ele precisa fazer é reconhecer a Cristo como seu Senhor. Em Jesus Cristo, nós seremos mais do que vencedores. Porém, meus irmãos, Jacó diz, eu sou Jacó. Ele está querendo dizer, eu preciso da bênção. E eu não, durante toda esse histórico, eu não me acho em condição, não tenho mérito de alcançar esta bênção. Mas já que estamos numa luta travada, e essa luta representa todo esse tempo longe da casa dos meus pais, eu quero algo de ti. Me abençoa.
O meu passado não contribui, mas eu estou lhe dizendo agora, me abençoa. E o anjo diz, qual o teu nome? Ele diz Jacó. Ali ele está explicando. Ali ele está confessando a sua má índole. Ali ele está confessando o quanto é mau caráter. Quantos entenderam isso? Ali ele está confessando que ele não vale nada. Ali ele está confessando que ele não presta. Quando ele diz, Jacó, sou rico, mas não sou digno. Tenho tudo, ao mesmo tempo me falta tudo. Ali ele está reconhecendo a sua limitação para tal coisa que estava com Deus. A história de Jacó e Esaú não é uma história do primogênito de Isaac. Isto é a cultura hebraica. A cultura hebraica separa para o filho mais velho, se fosse até a mulher, se o patriarca morto não tivesse filho homem. Essa história está muito além de Isaac e de Rebeca. Rebeca também faz todas as tentativas para tentar afirmar Jacó para aquilo que Deus havia tratado. Simplesmente Deus disse, o menor vai servir o maior. Diga para o teu irmão, que problema tem em servir? Não tem nada a ver com primogenitura, senhores. É servir. Em nenhum momento Deus está dizendo que Esaú não merece. Claro, isso tem problema porque afeta o nosso ego. O número da posição faz diferença na nossa vida. Quem eu sou na função e o que você é. Isto tem um grande valor na relação humana. Mas vocês vão lembrando da ministração sobre João, que ele cresça e que eu diminua. Isto não era para ser o motivo de haver essa interpretação tão deturpada por esse evangelho medíocre, mercadológico e antropocêntrico. Servir. Porque a primogenitura não tem nada a ver com Isaac nem com Rebeca. A primogenitura tem a ver com Deus. Compreende? Toda essa problemática, toda esta relação de conflito, toda esta briga, toda essa interpretação, ela parte de uma cultura hebraica, judaica. Poucas vezes paramos para entender o que significa a soberania de Deus. Aleluia. E aí, passando de forma rápida, então Jacó não é um santo, Jacó não é perfeito, mas Jacó reconhece os seus erros. Jacó, ele reconhece o quanto é indigno e que diante dele não tem um Labaão. Diante dele não é simplesmente uma ovelha em condição de parir. Quem está diante dele é o onisciente, onipresente, aquele que pergunta, não porque não sabe, ele pergunta para identificar se ainda existe consciência em nós. Quando ele pergunta para Adão, aonde você está? Ele sabe aonde Adão está. Mas ele quer que o próprio Adão reveja os seus conceitos. E se ainda consegue identificar a sua situação de distanciamento, de quebra de comunhão com o seu Deus. Aleluia. Quem és tu para me pedir uma bênção? Quem é você para simplesmente
se achar no direito de pedir algo para mim. Em outras palavras, você não é digno. Você não é merecedor. Mas ele diz, mas eu preciso da tua bênção. Realmente, reconheço que não sou digno. Reconheço que não mereço. Mas se podes fazer alguma coisa, faça agora. Porque eu recebo a tua bênção, ou a história, ela vai tomar um outro rumo. Mas ele luta por isso. Amém? A diferença desses dois, não é um Deus que ama um e odeia outro. Mas são dois homens que se comportam com atitudes diferentes. São dois homens que, a maneira como eles erram, os dois erraram. Quantos entendem? Digam amém. Os dois erraram. Só que um erra com uma atitude não premeditada. Premeditada no sentido de estar lutando por aquilo que ele entende ser dele. E o outro você vai entender agora. Hebreus. A gente usa o texto apenas para atacar. A gente usa o texto para dizer quem merece e quem não merece. Mas a intenção não foi essa. A intenção é justamente nos fazer entender que Deus não faz acepção de pessoas, mas as nossas atitudes, ela provoca a preferência. Olha, vou começar do 13. Começar do 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direita para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E aí o escritor apresenta um exemplo. Ele apresenta um comportamento que vai explicar o porquê que ele vem dizendo: seguir a paz com todos. Ninguém se prive da graça de Deus, ninguém se prive. Uma coisa é o sentimento de vitimização. Vitimização. Deus ama mais ele e não gosta de mim. Deus abre porta para ele, mas para mim sempre está fechado. Estamos debaixo do mesmo, somos membros da mesma igreja. O nosso pastor, ele é um, é claro, porém, parece que chove mais aqui do que aqui. Parece que aqui a coisa flui mais fácil e aqui toda a dificuldade se estabelece e nada se desenvolve. Diga para o teu irmão, qual é a sua atitude diante de Deus? Vamos lá então? Ninguém seja fornicário ou profano como Esaú. Primeiro, irmãos, aqui. O texto apresenta algo que revela claramente que o que fez Esaú, ele não perdeu a bênção. Com boa intenção, quando falamos perder, não é essa a nossa intenção, mas por faltar a palavra dizemos que ele perdeu. Mas vamos ajustar. Ele não perdeu. Diga, ele não perdeu. Esaú também não foi furtado. No momento que ele estava ausente, Jacó foi lá e pegou. Não. Esaú também não foi assaltado. Alguém de forma forçada levantou um cajado daquele, uma vara daquela pesada e disse: ou você me dá ou eu esmago o seu crânio. Não, não foi assim não.
Em nenhum momento Esaú ele foi lesado. Esaú decidiu abrir mão da sua bênção. Esaú decidiu não lutar para conquistar a bênção, mas começou a lutar para cada dia se distanciar daquilo que por direito pertencia a ele. Quantos entenderam isso? Você não vai entender porque nós somos alimentados pelo YouTube e somos alimentados pelos pregadores dessa nova geração. E vou ser repetitivo, o problema aqui não é o que você fala, o problema é quem está falando. Se quem estiver falando todo tipo de heresia, e principalmente aquilo que vem ao encontro das nossas más atitudes, então esse se torna o nosso referencial. E temos o hábito de dizer, ouvi algo que nunca ouvi. Então, é quem fala. Mas quem fala não tem tanta influência. Mas quem fala, se você continuar ouvindo por mais 20 minutos, você não vai conseguir ser o mesmo. Porque o Espírito de Deus te fará lembrar disso todos os dias e todos os momentos. Ele abriu mão. Perceba, irmão, ninguém profana sem conhecimento. Ninguém. Que crime tem? Como que alguém pode pagar um crime de algo que ele cometeu e não conhece a regra da lei? Será punido. Mas quando a Bíblia diz que ele profanou, Esaú profanou. Existe uma palavra para a atitude de Esaú, e quero que você repita comigo, talvez você nunca ouviu. Repita aí. Contraproducente. Fala de novo. Contraproducente. Vamos de novo. Contraproducente. Você acha que nunca ouviu isso? O que é isso, contraproducente? É alguém que produz, mas produz de uma forma contrária. Contraproducente é aquele que não trabalha a favor. Contraproducente é toda aquela atitude que se coloca em oposição com uma opinião. Quando o escritor diz que ele profanou, o escritor está dizendo que ele fez, as suas atitudes foram totalmente contra a vontade, contra os preceitos estabelecidos por Deus. Quando Esaú profana, a Bíblia está falando de violação às coisas sagradas. Repita isso. Violação das coisas sagradas. Para ele ter conhecimento que tal coisa era sagrada, com certeza ele tinha conhecimento. Mas mesmo conhecendo que tal coisa era sagrada, ele estava tão disposto a contrariar Deus. Ele estava tão disposto a se comportar de uma forma diferente daquela que Deus desejava, que ele decidiu, se vai aborrecer, em outras palavras, eu já vou tocar em algo que eu conheço, que vai mexer com Deus. Eu vou profanar o sagrado. Você entendeu isso? Levante as suas mãos. E essa atitude não é uma atitude acidental. Essa atitude de profanação, ela é deliberada. Ela é premeditada. Quantos podem entender em nome de Jesus? Levante a mão, adorando ao Senhor.
temos que deixar de ser apenas uma igreja que grita, ovaciona o pregador, porque é mais o pregador do que a Deus. Quando ele simplesmente começa com o seu jargão, dizer tem anjo aqui, tem anjo subindo, tem anjo aí. Mas eu digo nesta noite, tem um Deus aqui. E um Deus que está aqui para dizer, eu ainda espero uma mudança em você. Tem um Deus aqui nesta noite dizendo, tuas falhas, teus erros, tuas más atitudes não me afrontam. E nem muda a minha opinião acerca de ti. Mas a tua forma assintosa, premeditada, contraproducente, a sua atitude de querer me irritar, de sempre fazer algo contrário daquilo que eu desejo, diz o Senhor, fará você perder a bênção. Olhe para o teu irmão como profeta de Deus e diga para ele, ainda dá tempo, porque Deus enquanto fala, é porque você não perdeu. Diga isso para o teu irmão, você ainda não perdeu, ainda dá tempo, ainda dá para mudar a história, ainda dá para mudar de atitude. Aleluia. Quando que você e eu nos tornamos profanos? Quando violamos o que é santo. Esaú não era para fazer isso. Amei a Jacó. Como que tu ama um mentiroso? Como é que tu ama um cara trapaceiro? Porque eu, em todo tempo, vi Jacó. Fez tudo o que fez, mas nunca profanou. Tudo que fez estava concentrado naquela expressão que eu disse à sua mãe: 2 nações há no teu ventre, e o maior vai servir o menor. Concentrado nisso, fez o que fez. Mas o cara, ele é tão transparente que até então ele achava que era mais um representante, era mais alguém de Esaú lutando com ele. Mas assim que ele descobre, ele diz, até agora eu achei que eu estava lutando com outro homem, mas já que eu estou lutando com Deus, vamos resolver isso hoje, vamos resolver nesta madrugada. Vamos colocar um ponto final aqui. Eu não mereço, reconheço, eu sou Jacó, mas tu pode fazer o que eu desejo. Tu pode me abençoar. Esaú é profano. Os irmãos vão ouvir uma coisa, talvez seja muito dura. Há um tipo de pecado que é alimentado pela nossa velha natureza, a natureza do pecado que está em todos nós. E essa natureza é fértil. E o diabo ele vai pescar justamente naquele ponto forte. Ali, eu e você podemos sim sofrer um golpe, sofrer uma queda e grande. Ninguém se engrandeça, porque diz o texto sagrado, caía do homem. Sabe, meus irmãos, o que surpreende o diabo não é a queda. O que surpreende o diabo é eu e você ainda estar de pé.
Quantos compreenderam isso? Você pensa que o diabo, escandalizado fica os crentes, escandalizado fica os legalistas. O diabo sabe de Carlinhos, meu irmão, que a queda faz parte da sua genética. Só um empurrãozinho. Só lhe colocar diante de você aquilo que mais te chama a atenção e você, despido da graça de Deus, eu e você, qualquer um de nós. Acabou. Mas quando ele encontra um crente lutando contra a sua natureza, diga para o teu irmão, vida de crente é uma vida diária de constrangimento. Quantos entenderam isso em nome de Jesus? Vida de cristão é uma vida diária de constrangimento. Dá vontade, mas não posso. Dá vontade, mas não posso. Eu queria, mas não posso. Mas eu queria, mas não pode. Mas eu queria, mas não pode. Eu queria, mas não pode. É uma vida diária de constrangimento. É uma batalha diária, noite e dia. O espírito luta contra a carne, carne luta contra o espírito. Mas tanto no amanhecer como no anoitecer, até aqui, Ebenezer, o Deus de Israel tem prevalecido na nossa vida. Levante as suas duas mãos. Levante suas duas mãos. Não cultue a sua fraqueza. Não cultue as suas limitações. Mas você tem hoje, nesse momento, um motivo para levantar as duas mãos e dizer: Ebenezer, Ebenezer, eu queria, mas não fiz. Tive vontade, mas eu não consumei. Eu até gostaria, mas continuo amargo. Eu queria sentir o gosto, mas eu ainda continuo. Não tem problema. A vida de crente é assim mesmo. A vida de crente é assim mesmo. Uma outra coisa que a Bíblia fala sobre Esaú, para nós encerrar esse tópico: ele é profano, e ninguém é profano de forma forçada. Para ser profano, você tem que decidir se vai realmente profanar. Antes de ser profano, eu e você teremos a oportunidade de julgar. E se então a tal decisão ela for levada à frente, é uma decisão minha e uma decisão sua. O diabo não forçou você a profanar. O diabo não fez parte disso. Ele vai ser oportunista lá na frente para dizer o que disse do sacerdote, quando disse: ele não pode ministrar porque ele está com o vestido sujo. Mas Deus naquele dia disse: trocai o vestido dele, trocai a mitra que está na sua testa, e fez dele digno para ministrar no lugar aonde ele estava ministrando. Diga: fornicário. Sabe o que é isso? É uma vida de entregue à promiscuidade, uma vida entregue a todo tipo de relação sexual. Não aumentei nada, é isso mesmo. Todo tipo de sexo. Pedofilia, masoquismo, não é masoquismo, mas dentro desse contexto, né, de violência. Todo tipo. Esaú gostava. Esaú, ele tinha prazer nesse relacionamento obsceno. Esaú, ele tinha prazer nessas práticas de relação ilícita. Do Gênesis ao 25, leia na sua casa, porque você vê, se Deus permitisse. Que bom que Jesus viesse antes. Mas que você possa fazer essa leitura do 25 do Gênesis até o 34. Você percebe que Esaú, já com 40 anos, ele casa-se com uma mulher fora da sua parentela, e diz o texto que esta mulher trouxe grande tristeza para Isaac e Rebeca.
E a Bíblia, nessa palavra, ela deixa bem claro como era o convívio de Esaú. Praticava sabendo que não podia, mas praticava. Cometendo as piores relações da época, mas em nenhum momento sentindo pesar. Ele estava disposto a contrariar Deus. Eu quero que você levante a sua mão, olha para o teu irmão e diga: lute pela sua bênção. Lute pela sua vitória. Mas não lute contra Deus. Não lute contra Deus. Quando você profana, você está puxando briga com quem nunca eu e você deveríamos mexer. A Bíblia diz no livro de Gálatas 6 e 7 que ninguém, não erreis, diz Paulo. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isto mesmo ele vai colher. Deus não aceita ser zombado. Esaú profana de forma premeditada, deliberada, contraproducente, produzindo sim frutos que não eram desejados por Deus, produzindo sim uma grande relação que estava simplesmente afetando o seu caráter. A diferença entre Jacó e Esaú está numa atitude. Aleluia. Assim que Deus desperta você, assim que Deus traz a sua memória, você deixa de ser inocente. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Não estou me referindo a quem algum dia xingou os crentes, falou de Deus, xingou Deus, coitado. Em nenhum momento ele sentou diante de um pregador. Em nenhum momento ele abriu a Bíblia. Em nenhum momento essa pessoa teve a oportunidade de conhecer Deus. Mas eu e você não podemos alegar ignorância. Como posso justificar um ato de profanação? Como eu posso me justificar diante de um ato de fornicação, sabendo que isso não agrada a Deus, sabendo que isso vai contra os princípios de Deus? E quando chega na hora da bênção, quando chega na hora de colocar a mão numa vitória, porque Esaú foi próspero. Eu acabei de dizer, quando tirando as ofertas, disse aos irmãos: meu Deus, vamos ficar enfornados dentro de uma igreja, hein? Deixar de estar numa roda boa aí, Renato, o senhor que veio de lá, hein? Deixar de estar no, tá entendendo? Deixar dos beijinhos, um abraço aí que hoje virou moda. A relação extraconjugal virou moda. Para ficar aqui porque quero o carro. Eu estou na igreja porque, irmão, eu sei que é duro o que eu estou falando. Tem gente que nunca pisou numa igreja e é rico e é milionário. Agora você tem algo muito mais do que prosperidade. Você tem a bênção de Deus. Você luta pela bênção de Deus. Uma coisa é não deixar nada para esse menino, outra coisa é não deixar nada para este, outra coisa é eu partir e dizer: meu pai não deixou nem R$1 para mim. Mas uma coisa digo diante de Deus, e ele é testemunha: vocês ficarão com a bênção que Deus tem me dado, com a bênção que Deus tem depositado na minha vida. Não precisamos. Já Esaú era profano, fornicário, mas diga para o teu irmão: era rico. A coisa só doeu, a coisa só machucou quando chegou na hora da bênção.
Porque aí ele chora. Desesperadamente chora. Descontroladamente ele chora. Mas não havia mais tempo. O prazo tinha se esgotado. Quantos vieram para receber de Deus esta orientação? O prazo tinha se esgotado. E ele bate o pé. Pelo amor de Deus. Cadê ele? Eu preciso. Não tem como. Você fez tudo o que eu sempre condenei. Você praticou tudo o que eu sempre não quis que os meus praticassem. Você fornicou. Praticou isto de forma consciente. Você profanou e fez isso de forma consciente. Mas a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso aviso. Deste lugar, até aqueles que estão lá fora cuidando das crianças, o Deus da longanimidade. Deus seja louvado. Longanimidade é um atributo de Deus. Não tem nada a ver com paciência. Longanimidade é a capacidade de tolerar alguém, mesmo que esse esteja lhe contrariando. Desde que, em algum momento, essa contrariedade cesse. Pequei contra ti. Não sou digno. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Ele disse, o pai disse, acabaste de retomar o seu direito. Coloque sandália nos pés dele. Coloque o anel nos dedos. E coloque o vestido talar. Este meu filho estava morto, reviveu. Diga aleluia. Estava perdido, foi achado. Deus nesta noite nos chama para uma confissão. Deus nesta noite nos chama para um reparo. Deus nesta noite nos chama para um reconhecimento. E eu venho com esta palavra no meu coração. Quantos aqui já sentiram, já se sentiram derrotados pela soberania de Deus? Não levante a mão, fale só para você. Quantos aqui já se sentiram derrotados pela soberania de Deus? Até que você gostaria de continuar, mas você está se rendendo. Você está se entregando. Você está nesta noite, se assim entender. É isto, aqui é o objetivo de toda essa palavra, esse início dessa mensagem. Que você se renda, que você se entregue, que você levante as duas mãos e diga, não é por ameaça, mas tu tem me amado de tal maneira que eu me rendo diante do teu amor. Candaramaia. Fique de pé, meus amados. Urabashuri de Candaramaia. Quem és tu, Senhor? Eu sou o Deus que você decidiu contrariar. É quem és tu, Senhor? Eu sou o Deus que você está a cada dia querendo se distanciar de mim. A bênção de Deus ainda permanece. Porque se ela não tivesse mais ao seu alcance, você não estaria aqui. No sentido não só local. Tem muita gente nos assistindo. Você não estaria ouvindo essa mensagem agora. Para você estar ouvindo essa mensagem, é porque ainda dá tempo. Então eu quero que você levante a sua mão, que eu quero orar com você agora. Deus seja louvado. Aleluia.
A questão aqui não é um carro. A questão aqui não é ser dono. A questão aqui não é o nível econômico. A questão aqui não é o nível social. A questão aqui é atrair a presença de Deus para as nossas vidas. A questão aqui não é o tipo de carro, a marca da roupa. A questão aqui nesta noite, Espírito de Deus, é a bênção. É a bênção. É a bênção. A questão aqui é que não queremos ter tudo isso sem a tua bênção. E pior ainda é quando não temos tantas coisas que desejamos ter, e fica pior quando não temos a sua bênção. Aleluia. Não me importa se seremos maior ou menor. Não me importa se fomos chamados para servir. Não me importa quem vai ser maior, desde que sejamos abençoados, desde que tenhamos a sua bênção. Ainda dá tempo, ainda tem prazo, ainda há oportunidade. Louve a Deus com aquele que você cantou. Vamos louvar. Aleluia. Se você sabe, cante. Aleluia. A sua bênção jamais desistir. Todos que estão nos assistindo, Shalom Adonai. Aleluia. Glória a Deus.